Salve, rapaziada, estou aqui no começo do vídeo para agradecer a todos que deixou o like, se inscreveu aí, chegamos em 13 mil, vamos para os 20. Então, e também agradecer ao novo membro do canal aí, muito obrigado por estar apoiando o meu trabalho. E caso você não puder se tornar membro, deixa o like aí e se inscreva. E também comentem o que você achou do vídeo. Eu espero que vocês gostem da obra, então vamos lá. Havia uma empresa em nosso mundo que era líder em seu negócio. Seu negócio girava em torno de jogos, internet, equipamentos digitais, mídia e muito mais. Em apenas alguns anos, o capital da empresa começou a ultrapassar os 100 milhões de dólares. E aquele que fundou essa empresa apenas alguns anos atrás era um estudante comum, e seu nome é Pei Qian. E assim, hoje, ele, o jovem chefe da maior empresa, deu uma coletiva de imprensa em um salão cheio de um grande número de jornalistas. Os flashes das câmeras dispararam de um lado e depois do outro. De pé, um dos jornalistas, vestido com um paletó preto padrão e uma saia preta rigorosa, perguntou ao presidente Pei se ele poderia compartilhar sua experiência com eles. Como ele conseguiu atingir tal patamar? O cara sorridente em um terno preto no palco disse que seu sucesso foi pura sorte e seu primeiro objetivo era apenas gastar 50 mil em 2009. Kai e Pei estavam dormindo em um dos quartos do dormitório na Universidade de Andong, na cidade de Jungun, na província de Andong. Mas alguém começou a acordá-lo gritando seu nome. Pensando que estava ficando barulhento demais, o cara nem começou a abrir os olhos, achando que a voz de seu amigo ainda estava alta. As formas indistintas de seu amigo começaram a ficar claras, e ele continuou gritando, dizendo que eles estavam atrasados, que tinham aulas com o vice-reitor em pessoa, e se não chegassem a tempo, estariam encrencados. Acordando com dificuldade, pensando sobre qual ocupação seu amigo estava falando, ele só viu Ma Yang sorrindo amplamente e gritando, assustado, para se afastar dele. Ma Yang e outro colega de quarto no quarto gritaram que estavam indo, e Ma Yang também alertou Pei para se apressar, porque se o vice-reitor não o visse, haveria grandes problemas. O cara, com cabelos pretos curtos e olhos ligeiramente azuis, olhou para os amigos que estavam indo embora e coçou a cabeça. Por algum motivo, estava enjoado. O quarto deles era pequeno e tinha 4 camas, 2 em cima e 2 embaixo. Depois de olhar ao redor e ver a bagunça no quarto, ele imediatamente percebeu onde estava. Lixo dos lanches de ontem e uma bebida como cola e batatas fritas estavam espalhados por toda parte. Roupas sujas estavam aqui e ali. Era um dormitório, é claro. Se falássemos sobre a aula do vice-reitor e quando ele estava preocupado com a chamada de presença, isso estava no primeiro ano. Então agora ele está no primeiro ano. Não acreditando em suas próprias palavras, ele percebeu que tinha voltado para 2009. Numericamente, isso significa que ele estava 10 anos no passado. Para a autenticidade, Pei John beliscou sua bochecha, mas doeu, o que significava que ele não estava dormindo. De repente, ele foi cegado por alguma luz, e olhando para frente, ele viu uma janela azul. Pensando no que diabos estava acontecendo, ele percebeu que tinha um sistema na janela. Estava escrito que no momento o sistema de conversão de riqueza estava se comunicando com o servidor. Um segundo depois, uma nova mensagem apareceu dizendo que o sistema havia se conectado com sucesso, e uma nova janela já estava pendurada na frente do cara com sua foto e informações pessoais. A primeira era seu nome, ou melhor, Pei John. Então a empresa que ele não tinha idade, que estava listada como 19 anos pelo signo do zodíaco, que era Escorpião, e então a altura e o peso, que eram 178 centímetros e 85 quilos. Após esta sessão, outra começou, que definia seu capital inicial e capital pessoal. Ele tinha 50 mil de capital inicial e 433 de capital pessoal. Em seguida, na última sessão, estava escrito sobre o status do sistema que estava sendo calculado, e depois o status mudou para a implementação da transformação da riqueza. Em seguida, uma nova janela apareceu, que dizia que a vinculação estava concluída e mostrava o rosto de Pei Kang e uma descrição do que o sistema faria. O sistema assegurou que, de tempos em tempos, forneceria ao proprietário uma quantia fixa de dinheiro. Este dinheiro só poderia ser usado para atividades comerciais comuns da empresa e seria posteriormente incluído na tabela. Quando inserido na tabela, o lucro e a perda seriam convertidos em ativos pessoais do proprietário. A proporção de lucro e perda seria gerada aleatoriamente. Vendo isso, Pei John começou a concordar, dizendo que, como esperado após o renascimento, o sistema deveria ser dado como presente, é algo comum. O sistema trouxe novas informações dizendo que a taxa de conversão de lucro era de 1 para 1, enquanto a taxa de conversão de perda também era de 1 para 1. O sistema também disse ao cara para se familiarizar com as regras. Olhando para tudo isso, o cara percebeu que o sistema não apenas lhe forneceu o capital inicial, mas também lhe daria dinheiro, independentemente de o negócio ser lucrativo ou não. Só que a taxa de conversão estava um pouco errada, pensando que, se ele gastasse 50 mil dados pelo sistema e ganhasse 100 mil, com base na taxa de conversão de 100 para 1, ele só receberia 1000 yuan. Mas se ele gastasse tudo, com base na taxa de 1 para 1, ele recuperaria os 50 mil já perdidos em sua conta. Sorrindo de forma vil, ele exclamou que parecia que seu futuro seria sem nuvens. O sistema exibiu uma nova janela na qual pedia o nome da empresa para o cara. A empresa sob sua liderança definitivamente irá à falência. Depois de pensar um pouco,
ele decidiu chamá-la de tenda. Uma nova mensagem apareceu dizendo que o registro foi bem sucedido e que os resultados seriam retirados em 14 dias. Além disso, a nota dizia que os cálculos poderiam ser adiados. Olhando para isso, Peikian disse que não era ruim, pois era mais fácil gastar dinheiro do que ganhá-lo. Ele tinha vantagem de mais 10 anos de experiência. Desta vez, ele ficaria longe das indústrias que buscam ganhar dinheiro, ele apenas os gastaria. Então, a questão surgiu, em qual indústria escolher, e a cabeça de Pei Kang começou uma reunião, onde tantos quanto 5 Peikian estavam sentados na frente de uma mesa redonda batendo com um martelo na mesa. Um deles disse que a primeira reunião sobre gastar dinheiro estava aberta. O chefe dos 5 perguntou quem seria o primeiro, e o Peikian de óculos se voluntariou. Peikian concordou, dizendo que eles ouviriam o estudante Peikai. Peikai e o de óculos folhearam as folhas e disseram que, com base nas regras detalhadas, o sistema menciona mais de 200 violações de atividades ilegais e a escolha não é tão grande. O sistema reduziu o escopo de ações, e se fizessem isso, seriam punidos. Este mundo não era diferente do usual, apenas a tecnologia se desenvolveu um pouco mais rápido e a proteção de direitos autorais era mais forte. Tomando café, um dos 5 disse, enquanto outro ouvia, que, uma vez que existem tecnologias avançadas na proteção de direitos autorais, que tal entrar no desenvolvimento de jogos? O estudante Peijon ficou surpreso com essa sugestão, e o jogador Peijon continuou a explicar que leva muito dinheiro para desenvolver jogos, e qualquer mudança pode exigir ainda mais dinheiro. O estudante Peikang ajustou os óculos e assentiu, dizendo que, de fato, a indústria de bens materiais ainda teria ativos para vender após a falência, mas isso não aconteceria com os ganhos. Eles não podem vender um monte de códigos desnecessários. Peikian, com uma xícara de chá, disse que precisavam lembrar o que acontecerá nos próximos 10 anos. Será suficiente que eles simplesmente evitem os jogos que se tornarão populares. Todos concordaram com isso, e assim começou a jornada deles. Passo 1. Criar um jogo. Passo 2. Pagar por isso. Transforme os fundos do sistema em pessoais. Passo 3. Gastar tudo. Gritando que eles fariam isso, eles encerraram as reuniões, e assim Peikian, sorrindo, decidiu investir no desenvolvimento de jogos fracassados e se tornar a pessoa mais rica perdendo dinheiro. Kang estava sentado em frente ao computador no quarto e bocejando de fadiga enquanto criava um jogo simples em alguma engine. Ele lamentou que não achava que seria tão difícil criar um jogo adequado para venda. Felizmente, havia uma plataforma chamada Esro onde ele poderia comprar um conjunto de jogos e processar tudo no editor. Agora, só restava lançar e submetê-lo para verificação. Se o Pei gigante continuasse a gastar dinheiro na criação de um jogo que ninguém compraria, ele logo estaria no vermelho em 2 semanas. O simulador de direção já havia consumido 20.000 yuan dele, e ele ainda precisava gastar dinheiro no design interno e externo do carro. O deserto, custando 23.000 yuan, era caro, mas Peikian pensava que era o que era necessário. Os 6.000 da estação de rádio da ONU e outros 1.000 gastos em um sistema de níveis simples. Imaginando que ele pudesse fazer tudo isso funcionar como mágica, Peikian concordou consigo mesmo, dizendo que parecia simples, como se tivesse esquecido algo. Não havia nada de especial em um simulador de direção comum, seria ruim se seu trabalho não passasse nos testes. Estalando os dedos com uma nova ideia, ele começou rapidamente a adicioná-la. Para avançar para o próximo nível, os jogadores precisariam jogar pelo menos 8 horas no anterior, e haveria obstáculos pelo caminho de vez em quando. Com um jogo assim, com certeza seria um fracasso. Dizendo que era um gênio, Peijon começou a implementar tudo isso no jogo. 2 horas depois, ele já tinha algo completamente diferente do produto original. Isso deveria passar no teste, seria um fracasso. Decidindo que era estúpido desperdiçar tempo, ele decidiu experimentar imediatamente. Ele iniciou o jogo e se viu dentro do carro. O carro continuava dirigindo sem fazer curvas ou nada, apenas em linha reta. Mais de 10 minutos já haviam se passado, e, cansado disso, Peikian olhou para aquilo com uma expressão perplexa. Ele nem acreditava que havia feito isso. Era tão monótono e vazio. No entanto, sorrindo maliciosamente, ele disse que isso não poderia ser considerado um simulador de direção de forma alguma. Era mais uma tortura monótona. Com esse tipo de jogabilidade, os jogadores começariam a xingá-lo de todas as formas possíveis. Ninguém nunca conseguiria ganhar dinheiro com isso, com certeza. Sorrindo, ele largou o joystick e se apoiou na cadeira, rindo. Afinal, com um jogo tão horrível, ele estava fadado a perder dinheiro. Mike entrou no dormitório da Universidade Andon para visitar o quarto de Peizong, onde os 4 moradores estavam jogando um jogo. No meio do jogo, Mayan, que também estava jogando, disse que o irmão gigante deles havia perdido completamente o juízo e quanto mais ele faltasse às aulas. Peijong, que estava jogando com afinco, gritou com ele para calar a boca e terminar de comer mais rápido, senão eles sempre perderiam as batalhas em equipe por causa dele. No jogo, um deles desapareceu, e ele gritou perguntando se ele ainda estava vivo, mas naquele momento todos desapareceram. Eram 3 contra 1, mas eles foram derrotados de qualquer maneira. Eles sequer sabiam jogar ou não. Agora, uma grande inscrição com um efeito de explosão especial apareceu na tela do computador, informando que Peizan havia perdido. Fazendo uma careta, Peijong olhou para suas estatísticas e fez uma careta em 1127. Com esses resultados, ele perdeu. Mei Yang,
que tinha apenas 2,2, disse a ele para jogar melhor se quisesse ser alimentado. Ei! Gigante ficou sem palavras, pensando que Mao Yong havia perdido completamente o juízo. Ele só estava cultivando durante todo o jogo, e agora estava sendo acusado de perder. Mao Yang era colega de quarto de Peizan durante os 4 anos de universidade. Agora, ele abriu um novo pacote de macarrão e começou a comer. Ele sempre levava as coisas a sério. Ele tinha um desempenho acadêmico médio e não era muito forte em jogos, mas também não era fraco. Em princípio, ele era um exemplo clássico de uma pessoa que sabia de tudo, mas era mediana. Enquanto o jovem entusiasticamente dizia que precisava jogar outra rodada, todos o apoiaram, exceto Peizan, que disse que queria dormir para acordar cedo de manhã. Bocejando, o rapaz se levantou da mesa e foi até a cama, pousou nela e pegou o smartphone, começando a pensar em seu jogo novamente. Se ele gastasse todo o dinheiro no jogo, o que aconteceria depois? Ele só precisava esperar 2 semanas para ter 50 mil no bolso. Não era melhor do que ganhar dinheiro? Com um sorriso no rosto, ele imaginou tudo o que queria em um console de jogos, um novo gabinete de computador, um laptop e novos joysticks. Pensando em tudo isso, ele abriu um vídeo que mostrava um apartamento sujo na cidade D, com teias de aranha e mofo nos cantos, paredes rachadas, e um cara sentado na frente do computador. Ele parecia ter acabado de terminar de jogar e estava indo fazer chá. Ele disse tristemente que, se não conseguisse views suficientes hoje, nunca conseguiria patrocínio. E se não conseguisse patrocínio, não haveria dinheiro. E ele ainda tinha contas a pagar. Sentando-se novamente à mesa, ele viu um jogo com um deserto na capa e o título Lonely Desert Road, Estrada Solitária no Deserto. Ele disse que era besteira, mas acabou de comprar o jogo por apenas $1. A descrição dizia que era um simulador de direção que faria o jogador pensar. O cara comprou o jogo e começou a jogar, pensando como um jogo de apenas $1 poderia fazê-lo pensar. O deserto era sombrio, com vento arrastando areia o tempo todo, o que cobria a tela em partes. O jogador estava dirigindo um caminhão vermelho com um volante muito desconfortável, e a música de fundo era tão sombria que não combinava com um simples simulador de direção. Para alguém familiarizado com jogos ruins como Moyan, era um clássico dos jogos ruins. Ele estava acostumado com isso há muito tempo, mas algo estava errado. Ele começou a se sentir estranho. Ele estava dirigindo por esse deserto há muito tempo, mas não havia surpresas ou curvas. Reforçando seu coração, Moyan disse a si mesmo que faltavam apenas mais 10 minutos de jogo. 10 minutos se passaram facilmente, mas nada mudou. E, pior ainda, mais 1 hora se passou, e Mo Yang começou a pensar em outras coisas. Quem ele era? O que ele estava fazendo? O que diabos o jogo queria que ele fizesse além de dirigir o tempo todo? Mo Yang já estava pálido e começou a xingar o desenvolvedor por deixar apenas algumas curvas aqui e ali, sem nenhum evento ou reviravoltas. De repente, uma realização atingiu Mo Yang. Esse caminho tedioso não lhe lembrava algo? A vida não era igualmente deprimente. Por causa desse jogo interminável, seu estômago roncou, e ele decidiu fazer uma pausa para comer antes de continuar. No entanto, ao pressionar os botões do joystick para pausar, ele ficou pálido e ficou com raiva. Esse maldito jogo nem tinha pausa. O que estava errado com esse jogo? Devido à raiva, ele esqueceu de virar à esquerda, o que fez o caminhão colidir com uma pedra gigante, e a mensagem "começar de novo" apareceu na tela. Os olhos do cara saltaram das lentes, e ele gritou de raiva por dentro. Ele dirigiu por 1h30 apenas para que o jogo dissesse para começar de novo, gritando que deveria comer agora e ver como esse pedaço de porcaria o derrotaria. Ele também queria criar conteúdo para seu canal de jogos com esse jogo. 2 semanas depois, no dormitório da Universidade Andong, no quarto de Peichong, ele estava sentado na frente do computador e vi Moyan também explicar para aqueles que estão assistindo sobre o jogo Derma e o quão ruim ele é durante a viagem de 8 horas. Os jogadores precisam constantemente olhar para a tela porque a cada poucos minutos há uma curva e se o jogador perder e não virar a tempo, então eles perderão e ao mesmo tempo todas aquelas horas que eles estavam indo afundar na vida cotidiana e eles têm que começar o jogo do zero. E então Moyang gritou. O que mais o surpreendeu foi a jogada brilhante no final do jogo. Como se ela estivesse zombando do jogador. O jogo terminou com apenas algumas frases no meio da tela, ou seja, ela parabenizou o jogador pelo fato de ele ter passado com sucesso 8 horas de sua vida em vão. Após o jogo, Moyan gritou batendo na mesa que este jogo ajuda os jogadores a pensar na vida e suas possibilidades. Isso também o ajudou. Havia muitos comentários nos comentários do vídeo. Por exemplo, um comentário do Meu Amor Bullet Nob disse que ele nunca desperdiçou toda a passagem de 8 horas no vídeo e também começou a pensar na vida. Ou, por exemplo, Doce Lovely escreveu que ela já tinha comprado o jogo e esperava encontrar o significado da vida no deserto debaixo dele. A cor do amor era um sinal de adição que ele também comprou o jogo. Outra pessoa com o apelido de Baby Smile disse que ela já havia comprado e se alguém não comprar este jogo então ele definitivamente não é uma pessoa. Outra disse que apenas $1 para pensar na vida valeu a pena assistir a todos esses comentários. Pagou. O gigante apertou a cabeça pensando por que e como seu jogo entrou no programa falar sobre jogos gratuitos e em geral porque o público tem tanto entusiasmo que estava acontecendo tudo. Paejon escreveu com raiva que esse jogo é uma porcaria
porcaria e não vale a pena comprar, e além disso ele escreveu em nome do autor e imediatamente recebeu comentários e resposta com o apelido de Tashi Miyazaki. Stiers disse para ele não se preocupar porque eles gostam disso. Outro, com o nome de Jefet, disse que é claro que eles sabem que é uma porcaria, mas é só $1, então ele deveria pegar o dinheiro deles. Outro, com o apelido de um ardente fã da Blizzard, disse que o jogo era legal e até pediu para ele fazer uma versão para celular. Lendo todos esses comentários, Pagou John desistiu e disse que definitivamente havia algo de errado com este mundo, ou talvez havia algo de errado com ele. Ele poderia estar louco, ele fez um jogo tão ruim, mas ainda assim atraiu a atenção do streamer e por alguma razão as críticas eram muito boas. Suspirando com desespero, Pagou tipo chamou o sistema como sempre, seu rosto estava lá, e depois disso havia uma empresa que não tinha 19 anos de idade, um signo do zodíaco que era escorpião e uma altura de 178 centímetros. No segundo grupo foi atribuído seu capital inicial, que era de 125.463,5, e entre parênteses dizia que ele recebeu uma renda de 75.463,5 yuan do primeiro jogo, mas seu ativo extra agora estava sendo lido pelo sistema. Após algum tempo o sistema calculou o capital e ele ganhou apenas 754,6 humanos cuspindo sangue. Um cara com o rosto pálido gritou mentalmente que seus 50 mil simplesmente desapareceram, e para evitar que isso acontecesse de novo ele chamou uma reunião de Paizong em sua cabeça novamente, e assim o chefe Pagou John, depois de contar sobre a situação, disse que a reunião estava aberta e bateu na mesa com um martelo. Então ele disse com um rosto mudo que não esperava que o jogo deles vendesse 20 mil cópias depois que a plataforma pegasse sua parte, eles receberiam 70 mil. O pagão de óculos, depois de calcular tudo, disse que com base na taxa de conversão eles receberiam apenas 700 yuan. Inteligente Páginas, que estava bebendo chá com lágrimas nos olhos, disse que o luto não ajudaria, então agora eles precisam pensar em como gastar os próximos 50 mil. Então o estúpido pai John sugeriu pedir ajuda a alguém e todos ficaram pensativos e começaram a discutir. Depois de alguns minutos o inteligente Páginas gritou que era perfeito porque existe uma pessoa que nunca consegue nada e de alguma forma sempre consegue estragar tudo. Ele foi imediatamente apoiado por outros pagãos dizendo que essa pessoa definitivamente arrastará a equipe para baixo. Ele é quem eles precisam. E quando a conferência terminou, o candidato positivo sorriu e disse que tinha algo para comer. Aqui estava mais jovem Pai Jun's melhor amigo sorrindo. Ele imediatamente se aproximou deles. Mulheres o agradeceram acrescentando que quando Mayon está por perto, parece que tudo está em seu lugar. Colocando a mão no ombro Pés, o brilhante Pei Gigante disse que Maya era sua única luz de esperança. Mais jovem, vendo tal irmão, pensou que Pei Gigante estava louco de fome. Um dinheiro onde mesas estavam montadas na rua e as pessoas pediam várias gostosuras como asas. Tanto mais jovem quanto Pei John estavam sentados olhando como Mayon está sem saber dos problemas. Pei Gigante pensou que agora ele tem 300 mil sistemas. Está tudo bem em contratar alguém. Maya, que estava saboreando cada mordida, perguntou ao cara por que ele decidiu tratá-lo de repente. Ele ganhou na loteria ou algo assim? Rosto de pedra, lembrando seus 50 mil. Peizong secamente disse que algo parecido. O cara deu outra olhada na transformação sistemática da riqueza. Após somar tudo, ele recebeu mais 300 mil. Somando será em 30 dias. Agora sua conta do sistema era de 300 mil e sua conta pessoal era de apenas 907. Enquanto o cara olhava para o telefone, ele contou a conta do sistema. Parece que a conta do sistema tinha um valor exato e após cada recontagem tudo que é menor será reabastecido pelo sistema. A próxima recontagem será em 30 dias. Desta vez Pai John precisa encontrar uma maneira de gastar todos os 300 mil. Maia, vendo que a página de ferro não estava comendo nada, perguntou a ele por que ele estava apenas sentado e ofereceu-se para comer. O gigante Pago, sem ouvir o cara, disse que havia começado a desenvolver jogos e precisava de um assistente. Então ele perguntou a mais jovem o que ele diria tal coisa, se ele estava interessado em tal coisa. Surpreso com o mais jovem, ele disse que estava devorando dinheiro em contas de onde Pagou Zong tinha até o capital inicial, juntando os dedos e fazendo uma pose séria. Peking disse que não esconderia mais a verdade de seu amigo e, portanto, disse que era filho de um magnata e sua família deu a ele 300 mil como capital inicial. Mais jovem olhou para o cara com choque e ele sorriu mentalmente pensando como esse pobre cara poderia acreditar em suas mentiras. Mais jovem perguntou a Pai John se ele sabia programar ou projetar. Claro que ele respondeu que não, mas depois disse com um sorriso que não é muito importante. Você pode comprar um arquivo na internet e depois adicionar algo especial lá abrindo o refrigerante. Mayan disse tristemente que eles não sabem nada sobre o desenvolvimento de jogos e se eles apenas gastarem 300 mil, seria de alguma forma errado. Ouvindo isso, Pei Gigante ficou enfurecido por causa de tal consciência não óbvia. Cerrando os punhos, ele não acreditava que não seria capaz de persuadir Maya. Então você precisa usar sua carta na manga. Tossindo secamente, Pei Gigante perguntou a mais jovem se ele já tinha ouvido falar da Lonely Desert Road. Pegando uma garrafa de cola e bebendo, mais jovem disse que sim, é meio que um jogo ruim que recentemente se tornou bastante popular. PK, e sorrindo disse que ele, Mai Yang, estava chocado e pagou a cookie jovem, que tinha bebido, mal conseguiu desviar. Em seguida, Mayan, surpreso, bateu na mesa e levantou-se, gritando, perguntou ao rapaz se ele era o criador disso, o que surpreendeu Pei John muito. Sorrindo loucamente, Mayan deu um polegar para cima e disse que não sabia que seu irmão tinha tanto talento. Você precisa ter boas habilidades para tornar o jogo tão popular. Apontando para si mesmo, Mayan disse que, se fosse o caso,
estava disposto a trabalhar com ele. Ele pode não ser muito bom em tudo isso, mas, por via das dúvidas, pode ser confiável, gritando que iria à livraria comprar alguns livros. Moyang levantou-se e correu em direção à loja, prometendo que não decepcionaria seu irmão. John queria impedi-lo, mas não pôde. Vendo uma jovem cheio de entusiasmo, o rapaz se perguntou se valia a pena contratá-lo. Na mesma noite, no dormitório, quando o rapaz estava sentado na frente do computador, Mayon entrou no quarto com uma enorme pilha de livros, gritando que estava de volta. Vendo isso, um gigante perguntou com surpresa por que eles precisavam de tantos. Mas jovem disse que os outros estavam com desconto, então ele os pegou também. Olhando para os livros que seu amigo trouxe, Pei Jian olhou para ele com choque. Esse idiota até pensou em lisenia e dor no pescoço, mas, afinal, os problemas mais importantes dos programadores são pressão e estresse, não isso. E, além disso, Ma Jovem nem é um programador. Sorrindo, Pei John deu um polegar para cima e disse que parecia que Ma Jovem era exatamente o que ele precisava. Ma Jovem pegou um livro e disse que estava pensando em começar com a codificação de alto nível. O conteúdo era tão extenso e, embora Mayon conhecesse todas as palavras individualmente, quando estavam juntas, ele não entendia uma palavra. Sorrindo, Pei John pensou consigo mesmo que tinha dito ao amigo que esses livros não o ajudariam, apenas ocupariam espaço no quarto. Tai John, olhando para o amigo, disse que eles se concentrariam no design, não na codificação. Além disso, após o boom na indústria de tecnologia, a maioria das informações desses livros está desatualizada. E Mayan, segurando o livro, disse que não era surpresa que esses livros estivessem com desconto porque a loja não aceitava devolução de mercadorias compradas com desconto. Acenando, Pei John disse ao amigo que ele poderia apenas dar uma olhada, talvez houvesse algo útil lá. Além disso, ele poderia apresentar uma reclamação contra a empresa fabricante. Mas jovem, ouvindo isso, esclareceu se poderia realmente apresentar uma reclamação, e Pei Jian disse que com certeza. Pegando o livro, Mas jovem disse que era hora de estudar e, depois de algumas dezenas de minutos, Pei John viu seu amigo dormindo com um livro no rosto. Dando um tapa no rosto dele, Pei John cerrava o punho, pensando que os esforços do amigo mereciam 100 pontos, mas suas habilidades, 0 pontos. E isso era exatamente o que ele precisava. Pessoas diligentes, mas incompetentes. Que pena que Mayon era o único que ele conhecia com esse talento. Se ele pudesse contratar mais alguns caras assim, não ficaria rico em um segundo? Um exército de Mayan seria legal. Pensando nisso, o rapaz suspirou e então animou. Ele se esticou, pensando que precisava decidir o que fazer a seguir. Afinal, agora o caminho para a perda de 300.000 yuan começa. É isso que eles precisam. Saindo da cama, Mayan viu Pei Gigante segurando cartas em suas mãos e esfregando os olhos. Ele perguntou se eles iriam criar um jogo de cartas móvel, e o rapaz disse que, claro, não. Eles desenvolveriam um jogo de cartas móvel baseado nos 3 reinos. Ele até já comprou um modelo de mapa. Pei Gigante, vestindo um moletom azul, ergueu-se enquanto falava sobre cartas. Descendo da cama, Ma Jovem perguntou sobre o fato de essa ideia ter surgido porque Pei Gigante percebeu que os 3 reinos são bastante populares e ele quer fazer um jogo seguindo o seu exemplo. Ma Jovem ouviu dizer que muitas pessoas estão fazendo jogos de cartas móveis agora. Além disso, depois de procurar no bolso, Mayon pegou o telefone e mostrou a classificação, dizendo que os 3 reinos estavam se tornando um clichê. Basta olhar a classificação dos jogos, 5 de 10 são baseados nos 3 reinos. Coçando o queixo, Pei Gigante sorriu, pensando que era por isso que ele estava fazendo isso. Ele decidiu fazer um jogo de cartas móveis porque tem uma concorrência incrível. Se os 3 reinos são tão populares, ele também fará um jogo baseado neles. Se tantos jogos idênticos estão lutando pelo sucesso, seu jogo certamente será esquecido. E desta vez ele definitivamente perderá. E assim, ele reuniu a equipe de Pei Zong em sua mente novamente, batendo o martelo. Pei Gigante perguntou quem começaria, e como sempre, o homem de óculos foi o primeiro a levantar a mão, gritando que começaria. Sorrindo, o chefe Pei Qian disse que seria bom deixar o estudante Pei Zong falar. O homem de óculos pegou as folhas e disse a todos para prestarem atenção em suas próximas palavras. Os 3 reinos têm um sistema de pagamento mais complexo do que outros jogos de cartas móveis. As pessoas vendem o jogo por 5 manos, mas as doações chegam a 1000 yuan. O jogador pinta com um joystick e sugeriu tornar a necessidade de doação ainda maior, para que os jogadores reclamem. E, assim, não doem. O estudante Peisan ajustou os óculos e disse que, se os jogadores se comportassem de forma diferente, eles não poderiam ter certeza de que não daria certo, que alguns gordinhos compensariam todas as despesas, depois todas as perdas se transformariam em lucros. Então o inteligente Pei Gigante desta vez com uma xícara de café nas mãos disse que, portanto, eles deveriam seguir na direção oposta, tornar o jogo vendido pelos outros por 5 yuan vendido por 10 yuan. E outro disse que, após comprar o jogo, você só pode comprar o status VIP eterno por 30 yuan, e nada mais. Levantando as mãos, um deles disse que os custos seriam mínimos e seria muito difícil gastar dinheiro. O esquema parece ser uma entrada cara,
gastar dinheiro para comprar um jogo, além de baixos custos para o jogo. Não há lugar para gastar dinheiro no jogo. Isso será um ótimo plano, afinal, os pobres terão medo por causa do preço e pensarão que as doações serão ainda mais altas e não comprarão. Mas as pessoas ricas que ainda compram o jogo entenderão que não há nada para gastar e não ganharão rápido. Pei-John começou a mostrar o modelo a Mayon, dizendo que o modelo foi comprado. Existem modos de cruzada, raid, PVP e outros. Olhando para isso, mais jovem coçou a cabeça, dizendo com surpresa que agora entende o que é esse tipo de padrão. O rapaz estava sorrindo pensando no novo jogo, que não será completamente normal, o que afastará ainda mais os jogadores. Mas jovem percebeu a mesma coisa e gritou surpreso que era apenas um modelo que custava 100 mil sorrindo. Pei-John disse que eram trocados, mas pensou consigo mesmo que era ruim que o modelo custasse apenas 100 mil. É muito barato, mesmo que custasse 150 mil. Pei Gigante teria comprado este modelo. Então, apontando para a tela, Pei-John continuou a explicação. O próximo passo após comprar o modelo será o desenvolvimento da interface, efeitos de combate, aparência dos mapas e tudo mais. Mayon ficou pálido pensando que dinheiro deveria ser gasto com tudo isso, e então ele perguntou qual era o orçamento de design deles. Levantando 3 dedos, Pei-John disse que havia separado 30 mil para música e efeitos sonoros e 10 mil para tudo mais. Os 60 mil restantes irão para o design. Depois de dizer isso, Pei-Yong bateu na mesa. Depois de escrever tudo isso, Pei Giante respirou aliviado e entregou um pacote de papéis para Maya, dizendo que havia terminado o planejamento. Portanto, Ma Yang deveria olhar para ele sorrindo. Pai de Iron disse que todos os visuais e efeitos estariam sob sua responsabilidade, e ele deixaria o desenvolvimento dos mapas para Maya, enxugando o suor da testa com um lenço. Maya estava pálido e disse que só havia assistido a programas sobre os 3 reinos, e a maioria dos personagens ele não conhecia. Se errasse, Pei Giante deu um tapa nas costas dele e gritou com seu amigo para não se preocupar, porque acreditava nele. Afinal, ele precisava que os personagens fossem diferentes e originais. Encorajado, Ma Yang olhou para a pilha de papéis e disse que tentaria, sorrindo. Pei Giante disse a ele que tinha certeza de que seu amigo teria sucesso e pensou consigo mesmo que, se Ma Yang entendesse os 3 reinos, ele não confiaria nele. Depois de um tempo, Ma Yang agarrou a cabeça, gritando que não conseguia, nem mesmo sabia por onde começar. Sorrindo, Pai Jiang disse a ele para relaxar, afinal, como os personagens parecerão dependerá dos designers. Mayan só precisa esboçar uma ideia, mas ele deve se lembrar de que precisa ser algo novo e não convencional. Mayan pensou por um tempo e perguntou ao cara se ele poderia transformar Guan Yu em uma dragão, dando um polegar para cima. O cara disse que, claro, poderia. Então, as perguntas continuaram, com Ma Yang perguntando se poderia fazer Ma Chao um centauro, e Pei Zhan concordou. Então, Ma Yang perguntou se poderia fazer San com uma dama dragão, e Pei Jian concordou novamente. Mayan, apresentando uma bela garota humilde de cabelos prateados, perguntou se poderia fazer Liu Bei uma dragão fêmea. Sorrindo, Pai Jiang deu um tapa nas costas do cara e disse que era incrível. Ma Yang era um gênio, mas ele imaginava homens como mulheres e achava que havia encontrado a pessoa certa. Apenas imagine Xu Zuan como uma dama dragão e Liu Bei humilde como um dragão. Isso vai ser incrível. Procurando informações na internet, o cara percebeu que os personagens dos 3 reinos agora são populares no estilo Shibai, o que significa que o estilo Shibai é mais popular entre os jogadores. Portanto, eles vão se movimentar em direção ao realismo, indo na direção do que as pessoas não gostam. Agora é hora de procurar um artista e logo encontrou um artista chamado Huang Guangzai. Seu portfólio parecia bom, apenas 800 yuans por carta, além de ser um iniciante. Ele tinha um portfólio no estilo Shibai, então as chances eram altas de que ele não fosse muito bom em desenhar em realismo. Tom escreveu uma proposta de negócios e a enviou para um artista iniciante que não sabe desenhar em realismo. Não é essa uma razão para amaldiçoar jogadores por desenvolvedores e com modelos prontos sem novo gameplay? O preço é de 10 yuans para compra e 30 yuans para evoluir. A esse ritmo, será muito fácil perder 300 mil e ganhar 300 mil na lanchonete da Universidade de Undon. Um dia ensolarado, muitos estudantes estavam comendo na cidade de Mo, que estava mais bonita, cheia de arranha-céus brilhando ao sol. Os edifícios eram bonitos nesta cidade. Na Universidade de Economia e Finanças da cidade de Mo, no dormitório da Faculdade de Artes, em um dos quartos, um cara de olhos castanhos, cabelos bem arrumados, jaqueta amarela e gola alta marrom estava sentado em frente a um computador. O cara com capuz preto perguntou ao cara sentado se ele realmente conseguiu o pedido e quais eram os requisitos. O homem de óculos perguntou se ele era Gonzan. Ele estava sentado, concentrado no diálogo com o cliente, acenou para os amigos, dizendo para calarem a boca e não distraírem. Agora ele estava lidando com o cliente, e se ele receberia ou não o pedido, dependia do que ele dissesse. Olhando para a janela de chat, Gonzan imaginou que estavam em um tribunal, e ele estava olhando para o cliente, adotando uma postura imponente. Gonzan girou a caneta com os dedos e perguntou ao interlocutor quanto ele precisava e quais eram seus desejos especiais. Pei John levantou a mão e disse que não precisava do estilo Shibai ou estilo artístico,
e o resto não importava em geral. Eles precisavam de 50 personagens e 4 desenhos de cada, totalizando 200 desenhos. Surpreso, Gonzan perguntou se ele havia lido corretamente, porque todos os seus trabalhos estão no portfólio Shibai, mas a principal exigência do cliente é não desenhar no estilo Shibai. Pei-John acenou afirmativamente a essa pergunta, e Gonzan disse que concordava, mas o preço seria de 2.000 yuans por personagem. Ele sabia que era caro para um iniciante, mas o cliente não deveria se preocupar, pois ele era muito capaz. Ao ouvir isso, Pei-John ficou pálido. 2.000 por personagem, não seriam 500 por imagem? Ele não conseguiria gastar todo o dinheiro assim. Portanto, Pei-John protestou e disse que o preço não o satisfazia. Quando Gonzan ouviu isso, ele disse que o preço não poderia ser mais baixo de qualquer maneira. Pei-John pegou a folha e a bateu, dizendo que desta vez eles queriam fazer algo não convencional, portanto, seria mais difícil trabalhar. Além disso, seu planejador não entendia absolutamente nada de arte, então os requisitos não eram muito precisos. Após terminar seu discurso, Pei-John bateu na mesa e levantou 3 dedos, dizendo que pensava em 3.000 yuans por personagem. O personagem estava recebendo um pagamento decente ao ouvir esse gongo. John cerrava os punhos, o que até fez o lápis quebrar. O cara não acreditava, chamou isso de transação reversa, sem saber dos sentimentos do interlocutor. Enviou um arquivo e disse que esta era uma lista que ele deveria conferir. Depois de abrir o arquivo e ver seu conteúdo, o artista ficou atônito. Quando se recuperou, suspirou e perguntou a Zong se ele não achava que seus requisitos estavam um pouco vagos. Seria difícil desenhar porque nem sequer havia exemplos. Calmando o interlocutor, Pei-Zhan disse para ele não se preocupar, ele confiava na habilidade do artista. O artista não deveria entrar em pânico, pois quando terminasse, o lado de Pei-John aceitaria tudo e não pediria para refazer. Ele até poderia tirar uma captura de tela das palavras escritas para usar como evidência posteriormente, e eles também poderiam incluir isso no contrato. Surpreso com isso, Gonzan coçou a cabeça e disse que então eles deveriam assinar um contrato digital. Pei-John, sorrindo com todo o rosto, disse que não via problemas nisso e assinou o contrato. Na realidade, ele esticou, pensando que tudo estava pronto. Agora eles precisavam comprar música e efeitos sonoros, alugar armazenamento em nuvem, e assim por diante. Com 10.000 de reserva, ele não queria gastar dinheiro em marketing. Seria melhor se ninguém soubesse sobre o jogo. Nesse momento, Gonzan chamou seus amigos, o velho Huang e o velho Manju, dizendo que tinham um trabalho. O cara de moletom preto, vendo o preço de 3.000 yuans pelo personagem, disse que era ótimo. O homem de óculos completou, dizendo que por esse dinheiro ele desenharia Shibai com força. Huang Yung também esfriou o pedido, dizendo que desta vez não era Shibai. O cliente disse que eles poderiam desenhar em qualquer estilo, exceto Shibai. Surpreso com isso, o cara de moletom preto disse que lembrava exatamente como Gonzan tinha carregado apenas Shibai no portfólio e, ao mesmo tempo, o cliente ainda dizia que não precisava de Shibai. Este cliente parecia ter enlouquecido. Gonzan insultou o amigo, disse para ele ir tomar chá, porque isso se chamava visão, não loucura. Então, Gonzan cerrou os punhos e disse que odiava desenhar Shibai, mas agora todos os jogos móveis com personagens Shibai Bene não tinham escolha, ele precisava de um emprego, então desenhou Shibai. Mas agora esse estilo não era mais necessário, porque ele tinha a chance de mostrar o que valia. Mostrando aos amigos um desenho com um minotauro e um laptop, Gonzan disse que escolheu um estilo épico preto com efeito de tinta a óleo. Era um minotauro formidável brandindo um enorme machado. A cor da pele do minotauro era cinza, mas seus olhos brilhavam com a cor vermelha da loucura. Seus cabelos eram castanhos e o lenço amarrado no quadril era vermelho. O homem de óculos, olhando para isso, disse que tinha 2 perguntas. A primeira era se esse estilo atendia aos requisitos do cliente. Gonzan, empurrando a cadeira para trás e virando a cadeira, disse aos amigos que ele queria transmitir a sensação de grandiosidade, e a aparência era o fator mais significativo. Em resumo, quanto mais a aparência diferisse da humana, melhor. Apoiando-se no corrimão da cadeira, Gonzan continuou dizendo que, francamente, os jogos no estilo dos 3 reinos geralmente não se encaixam nesse estilo, mas na lista de requisitos, os personagens dos 3 reinos foram redesenhados, então agora esse estilo era bastante adequado. Agora o homem de óculos fez a segunda pergunta que os interessava. Ele disse que Gonzan era o único que poderia desenhar nesse estilo. Eles não teriam sucesso da mesma forma. Fong-John, sorrindo, disse para eles não se preocuparem. Ele projetaria os personagens e faria um esboço, e eles deveriam ajudá-lo a corrigir tudo. No final, Gonzan faria os toques finais. Se eles agissem assim, definitivamente entrariam no estilo. O cara de moletom preto disse que concordava e aceitava o trabalho. Eles não tinham clientes de qualquer maneira, então tinham que testar o terreno. Se o estilo se tornasse impopular, então, de qualquer forma, o cliente perderia dinheiro. Então o homem de óculos continuou, dizendo que se o estilo se tornasse popular, eles poderiam até criar seu próprio estúdio após a graduação. Levantando a mão, Gonzan disse que isso era ótimo. Eles deveriam fazer tudo da melhor maneira possível e criar um nome para si mesmos. Seus amigos imediatamente ergueram os punhos e gritaram com ele. 3 semanas passaram muito rapidamente, embora para a maioria dos artistas, especialmente para Gonzan, tenha sido as 3 semanas mais infernais de sua vida. Finalmente, terminando seu trabalho,
emagrecido e com olheiras. Ele jogou o lápis gráfico no chão e disse que estava feito. Levantando-se com um sorriso, ele disse que todos fizeram um bom trabalho e que deveriam comemorar. Mas quando ele se levantou, viu que seus amigos estavam dormindo como mortos de exaustão, mas o quarto deles estava uma bagunça. Havia latas de café, cola e outras bebidas energéticas espalhadas por aí. Coçando a cabeça, Gonzan disse que, como todos estavam dormindo, ele os agradeceria com o almoço no dia seguinte. E depois, suspirando, ele se sentou e escreveu para Pei-jong. Na manhã seguinte, no dormitório da Universidade Andong, Pei-jong viu uma mensagem em um arquivo do artista em seu quarto enquanto o arquivo estava sendo baixado. Pei-jong ligou para o sistema e olhou para ele. Assim que apareceu o nome do proprietário, ou seja, Pei-jong, a taxa de conversão estava travada em 100 para 1, assim como a seguinte soma que estava em 8 dias. No próximo parágrafo, havia uma nota dizendo que, se a publicação do produto não ocorresse mais de uma semana antes da data de encerramento, a data seria adiada. A nova data era determinada pelo sistema. No terceiro parágrafo, havia contas, uma conta do sistema de 87,92 e uma conta pessoal de 1.607 Newton. Olhando para isso, Pei-jong pensou que os 3.000 yuans restantes eram o salário de Ma Yang, mas ele só poderia pagá-la no final do mês. Ainda faltavam 5.000 e eles seriam gastos antes do dia de encerramento. Pensando em onde gastá-los, Pei-jong decidiu então dar uma olhada na estação de recursos e comprar algo de lá. Claro, ele precisava esvaziar a conta do sistema. A propósito, hoje Pai Jiang não estava usando sua camiseta branca usual com hieróglifos, mas estava com um moletom branco e uma jaqueta curta azul por cima. O arquivo finalmente terminou de baixar, e com a esperança de que o artista não soubesse desenhar, ele foi até o arquivo e viu um formidável dragão em forma humana com uma lança na mão e vestido como líder militar da época. Havia luzes ao fundo, e o estilo era absolutamente legal. Ao ver isso, a pressão de Pei Jiang aumentou rapidamente, e ele ficou pálido. Depois de um tempo, ele gritou que esse desenho era muito profissional para custar apenas 700 yuans. Aproximando-se da tela, ele disse que estavam tirando sarro dele. Todas as ilustrações estavam no padrão, ele não conseguia acreditar que eram desenhadas pelo mesmo Ruin. Gonzan chorando, segurando a cabeça. Pei-jong mentalmente gritou sobre por que ele tinha criações tão bonitas. Por que diabos todo o seu portfólio era Shibai? Como estilo, com urgência, ele marcou uma reunião com Pei-jong em sua mente. Todos, Pei Jiang, seguraram a cabeça e olharam para a mesa. Pei Jiang foi o primeiro a se recuperar, bateu com o martelo na mesa e disse que todos sabem que não podem quebrar o contrato e o jogo precisa ser lançado dentro de 2 dias, senão o sistema adiará a data de encerramento. Portanto, eles devem pensar em quais medidas podem tomar. O Bespectacle Peisan ajustou seus óculos e disse a todos para se acalmarem porque tudo não era tão ruim quanto parece. Embora esses desenhos sejam bons, os jogadores não podem gostar deles. O Pei Intelectual Zan segurou outro copo enquanto bebia café, dizendo que realmente poderia ser assim. Além disso, o jogo deles usa um modelo antigo, a jogabilidade é entediante e eles gastaram algum dinheiro com o resto, então o jogo está vazio. O Pei-jong do vadio levantou a mão e também segurou os irmãos, dizendo que os Agraki nunca saberiam sobre o jogo porque eles não o divulgaram e, portanto, onde viriam a arte. Eles precisam evitar palavras que possam tornar o jogo uma tendência, especialmente menções aos 3 reinos. Quando enviarem para a plataforma de verificação, eles precisam manter o nome e a descrição do disco do jogo simples. É melhor se, olhando para tudo isso, será engraçado. Desta vez, com certeza conseguirão falhar com o jogo. Neste momento, Ma Yang apareceu atrás das costas de Pei-jong e perguntou para onde ele estava olhando e viu a arte apontando para ele. Ele perguntou, surpreso, se já era para os personagens. Pei-jong, sorrindo, disse que tudo era graças às descrições de Ma Yang, que as deu ao artista para inspiração. Agradavelmente surpreso, Ma-yeon sorriu, dizendo que não sabia que tinha talento para isso. Pei-jong, dando espaço a um amigo, pediu a ele para verificar o jogo em busca de bugs. Se não estiverem lá, eles podem lançá-lo. Ma Yang, é claro, concordou, sentando-se à mesa. Ma Yang então olhou para Pei-jong com expectativa e perguntou qual seria o nome do jogo. Levantando o dedo, Pei-jong disse que seria General Fantasma, um jogo de cartas comuns, encharcado de cerveja, com espuma, mate-copos batendo uns nos outros, e seus donos bebendo com êxtase. Pela primeira vez em muito tempo, os estudantes conseguiram fazer uma festa desse tipo, tudo graças ao fato de que seu pedido recente finalmente estava pronto. Gonjian, que organizou esta festa, disse aos amigos e funcionários em tempo parcial para experimentarem um churrasco de cordeiro, disse-lhes para comer enquanto estava quente. Ele também encorajou todos a beber e se divertir porque hoje tinham um dia especial e deveriam ficar bêbados. O amigo de Guanzan, um homem cético, perguntou para que jogo eles desenharam tanto e quando ele sairia. Kong Jong coçou a bochecha e disse que não se lembrava exatamente, mas parecia que o jogo se chamava General Fantasma, e ele não perguntou sobre a data de lançamento. Então, ambos ele e outros 2 amigos começaram a procurar em seus telefones, e quando encontraram, ficaram chocados. O homem de óculos ficou surpreso ao encontrar uma descrição do jogo onde estava declarado que era um jogo de cartas comuns e perguntou com desagrado se não era muito simples. Outro,
com olhos azuis, exclamou surpreso que parece que os criadores deste jogo fizeram uma estrada deserta solitária. O terceiro chamou a atenção para o preço, que era mais alto do que o mercado de jogos semelhantes, e perguntou se alguém comprou esse jogo com um preço tão alto. Gonzan disse que comprou. Eles precisavam ver o jogo de qualquer maneira, pelo qual tinham estado trabalhando por tantos dias. O homem de óculos disse que já estava treinado e agora, com 10 giros, imediatamente pegou 2 cartões laranjas de uma vez. Talvez ele fosse muito sortudo, mas não teve tempo de se alegrar, pois um após o outro, seus amigos disseram que tinham 2 deles e um tinha 3. Gonjon, coçando a cabeça, sugeriu que talvez seja porque o jogo está na fase de teste, então há mais chances de conseguir cartas raras. De repente, o homem de óculos mostrou seu telefone a ele, pedindo a Gonjon que olhasse para a loja. Havia um ícone de status VIP lá. Outro amigo dele, com cabelos azuis, disse que havia apenas 10 crawls adicionais por dia. Não era inútil? E quanto ao sistema Premium? Já existem 8 níveis nos 3 reinos. Tong Kang perguntou aos amigos se valia a pena perguntar ao chefe Pai. Talvez haja fatores especiais ou talvez esta não seja a versão final do jogo. Seus amigos concordaram, e por isso Gonjon começou a discar Pai Zan. Ele escreveu a ele que notou que não há sistema Premium no jogo e há apenas uma coisa na loja. Então ele perguntou se tudo estava assim porque o jogo ainda não estava na fase de testes e tudo seria adicionado na versão final. Mas recebeu apenas uma resposta curta de que esta é a versão final. E aqui estavam eles novamente em sua corte imaginária. Gonzan, não acreditando no que leu, perguntou o que aconteceu com a loja. Taejon riu e disse que eles estavam apenas vendendo o cartão de associação e não planejavam adicionar mais nada. Depois de se recuperar, ele perguntou por que estavam fazendo isso. Taejon pegou um pedaço de papel e disse que outras coisas simplesmente não eram necessárias. Sua estratégia envolvia estabelecer um preço constante. Por que eles adicionariam compras no jogo? No começo, eles até pensaram em não adicionar a compra do cartão de associação por 30 yuans, mas depois pensaram um pouco e decidiram que alguns jogadores poderiam precisar dele. Então decidiram adicioná-lo. Gonzan perguntou então sobre a promoção do jogo. O jogo tinha poucos downloads agora, talvez porque eles não tinham começado a promovê-lo ainda. Taejon espalhou os braços e disse que eles não a promoveriam. Surpreso, Gonjon perguntou se eles não planejavam fazer isso de jeito nenhum. Taejon suspirou pesadamente e parecia triste, dizendo que eles não tinham dinheiro. Eles gastaram 300 mil em compra de modelos, design, música e efeitos sonoros, bem como aluguel de nuvem. Então não sobrou mais dinheiro. E aqui estamos de volta ao mundo real. Gonzan estava mais sombrio do que uma nuvem. Após falar com John, seus amigos perguntaram o que o chefe Pai estava escrevendo. Gonjon ponderou por um segundo o que fazer e depois concordou consigo mesmo, cerrou o punho e se levantou, dizendo que o General Fantasma precisava deles. Então ele começou a explicar o que queria dizer. Dentro de 10 minutos, seus amigos souberam da situação e, após as discussões, Gonzan disse que no início achou que Pai John era muito rico, então não pediu um desconto e até aumentou o preço. O homem de óculos, que estava bebendo cerveja, perguntou confuso se o chefe Pai não queria pelo menos ganhar o dinheiro gasto. Gonzan, cerrando o punho, imaginou o piedoso Pai John olhando para o mundo com indiferença em um terno preto e disse que não parecia ser esse o caso. Gonjon acrescentou que lhe parece que o chefe Pai é um homem justo, por isso não precisa de muito dinheiro. O de olhos azuis, apoiado atrás de uma cadeira, disse que, não importa quanto dinheiro haja no jogo, é impossível tornar o jogo popular sem promoção. O de cabelo azul também perguntou se deveriam ajudar na promoção do jogo. O homem de óculos disse que, se fossem celebridades da internet ou streamers, poderiam ajudar na publicidade, mas eles não têm fundos. Gonjon bateu com a mão na mesa, levantou-se e disse que o chefe Pai os tratou generosamente, então eles devem retribuir tamanha bondade. Procurando contatos no telefone, ele disse que muitos artistas famosos estudam com ele no grupo. Ele decidiu tentar persuadi-los a ajudar com este caso. Já era noite, e no dormitório da universidade, no quarto de Pai John, Mai Yang estava olhando a página do jogo com uma expressão triste, vendo que não havia nenhum download. Ele perguntou ao amigo se o jogo realmente saiu tão mal, pois ninguém estava interessado nele. Ei, John, quem ouviu isso? É claro. Ficou satisfeito, disse Mai Yang. Pai John olhou para ele e disse que o resto dos novos jogos tinha vários milhões de downloads. Então por que eles só tinham algumas peças? Pai John deu um tapa no ombro do amigo e disse para ele não se preocupar, porque isso acontece com muitos jogos novos. As coisas devem melhorar com o tempo. Embora, é claro, ele não achasse isso, mas apenas consolava o amigo, sorrindo contentemente. Ele pensou em como tudo já estava preparado. O jogo nem tinha canais de influência. Então de onde viriam os downloads? Mai Yang, que estava usando seu suéter amarelo, suspirou e disse que queria dar outra olhada no jogo. Ele estava se perguntando se havia alguma mudança depois de algumas horas. Grinning com a ingenuidade do amigo, Pai John disse que ele achava que apenas 3 horas tinham passado, e que mudanças poderiam estar fora de questão. Não eram apenas 3 horas, mas nem mesmo 3 dias ou 3 meses seriam suficientes para mudar alguma coisa. Eles nem prestariam atenção ao jogo. Abrindo uma garrafa de água, ele começou a beber muito feliz, pensando nos 300 mil que cairiam em suas mãos em poucos dias. Ele só precisava esperar até a próxima soma. De repente,
Ma Yang gritou para que ele viesse olhar. O cara tinha estrelas nos olhos e exclamou entusiasticamente que o número de downloads havia aumentado e muitos jogadores até deixaram avaliações e 5 estrelas na classificação. Ouvindo isso, o cara cuspiu descrente toda a água que havia engolido como uma fonte e perguntou chocado o que Ma Yang estava falando. Sob o jogo estava escrito o número de comentários, que somava mais de 1.236 jogadores, e sob o número havia uma classificação média de 5 estrelas. 1.234 pessoas deixaram uma avaliação para o jogo. Nos filtros de pesquisa de comentários, Ma Yang encontrou uma excelente avaliação em 1.768 resenhas correspondentes aos filtros. A primeira resenha era de alguém chamado Evil Smiling, que deu 5 estrelas e seu comentário foi escrito há 64 horas. O comentário dizia que este é o melhor jogo que o jogador já jogou. Os jogadores não deveriam ter dúvidas sobre seu comentário. Ele também reclamou que outros jogos não são tão bons. O comentário desse cara foi curtido por 2.568 pessoas. Depois disso, havia um comentário negativo que não recomendava o jogo, e o comentário era de alguém chamado Stereos Force Tronice Best. A avaliação foi deixada a 120 horas e falava sobre por que o jogo estava sendo vendido tão caro. Era ainda mais caro do que 3 reinos. Claro, ninguém gostou desse comentário. Além disso, alguém até respondeu dizendo que ele nem jogou o jogo, então por que está reclamando que o jogo é caro? Embora o jogo custasse Tenuin, era muito barato. Outra pessoa explicou por que o primeiro gostou tanto do jogo, dizendo que o ponto principal é que você só pode comprar um cartão de membro permanente no jogo. Se você somar todas as despesas, terá apenas 40 unidades. Outro comentário estava sob esse comentário, surpreso de que tudo possa ser obtido por apenas 40 yuans e todos serão iguais, sem armadilhas ou outras armadilhas. Este cara escreveu que é quase impossível acreditar nisso se você não ver com seus próprios olhos. Paijon leu todos esses comentários com o rosto pálido. Como isso poderia ser possível? Por que o número de downloads aumentou tão drasticamente para vários milhares e por que o jogo estava recebendo ótimas avaliações e 5 estrelas? Isso era impossível. Segurando o coração, ele se apoiou na mesa para que suas pernas trêmulas não o derrubassem. Depois de se recuperar um pouco, ele se deitou em sua cama, colocando a cabeça sob o travesseiro, pensando no que estava acontecendo neste mundo, onde ele deu o passo errado. Enquanto isso, Ma Yang, ao contrário de seu amigo, estava nas nuvens com felicidade. Ele ligou para Paijon na página adolescente Zana Água da Desesperança e perguntou o que ele queria. Ma Yang, radiante de felicidade, disse que sabia que Paijon havia investido tanto esforço no jogo, e é por isso que ele estava muito feliz, porque os tempos difíceis haviam passado e tudo estava bem agora. Mas era melhor ele não relaxar ainda, pois era ruim para a saúde. Fingindo estar satisfeito e sorrindo falsamente, ele disse que eles tinham feito isso, embora estivesse se perguntando mentalmente se parecia feliz porque estava desesperado. Suspirando, ele apertou os punhos e saiu da cama, pensando que o desespero não ajudaria. Ele deveria ver o que deu errado para não cometer o mesmo erro no futuro. Lendo os comentários, ele encontrou algo em comum neles. Por exemplo, um dos comentários dizia que eles não achavam que os personagens dos 3 reinos poderiam ser retratados de maneira tão incomum. Eles elogiaram dizendo que o design dos personagens é expressivo e diverso. Embora a maioria do conteúdo fosse mais ou menos, ainda era muito fresco. Outro disse que os desenhos eram incríveis. Este cara começou a jogar por causa deles e queria gastar dinheiro no jogo, mas ao ver que não havia onde gastar dinheiro, ele decidiu deixar uma avaliação de 5 estrelas. Uma espécie de comentário trapaça. Paijon pensou que a maioria dos jogadores mencionava a arte. Não é de admirar que tenham gostado delas. Mas como eles souberam do jogo, pensando em algo, ele decidiu verificar sua suposição e imediatamente digitou o nome de seu jogo no mecanismo de busca e encontrou postagens de propaganda. Quem fez isso? Quem foi capaz de forçar tantos especialistas a repostar e promover o General Fantasma? De repente, a realização veio até ele. Por que apenas uma pessoa poderia ter feito isso? Em princípio, apenas 3 pessoas sabiam do jogo. Ele, Ma Yang e um artista. Ele e Ma Yang não fizeram propaganda nem gastaram tempo nisso. E só resta o artista. Percebendo isso, ele imediatamente foi escrever para ele, pensando consigo mesmo que era sobre esse artista. Por que ele promoveria o jogo assim? Será que ele tem muito tempo livre ou algo assim? Ele escreveu para Gonzan perguntando se ele foi o responsável pela promoção do jogo General Fantasma. O artista respondeu imediatamente, dizendo que havia pedido a alguns amigos artistas para compartilhar a gravação. Paijon pensou que seria injusto, já que o jogo que ele havia investido tanto dinheiro e voou pelo artista disse que ele e seus amigos foram tocados pelo fato de que o cara tinha 300 mil e gastou todo o dinheiro no desenvolvimento do jogo, e não na promoção dele. Além disso, a qualidade do jogo não era tão ruim. Claro, os desenhos também não eram ruins, então as resenhas foram tão boas. No final, Gonjon disse que não fez nada. Furioso de irritação, Paijon agradeceu sarcasticamente ao artista, mas é claro que o sarcasmo não pode ser transmitido pelo texto, então o artista entendeu em seu próprio caminho. Agradeceu de volta e desejou boa sorte a Paijon, dizendo também que estava certo de que Paijon conseguiria fazer ainda mais jogos bons e esperava uma cooperação futura com ele. A semana passou num piscar de olhos, mas para Paijon foi a pior semana de sua vida. Embora ainda tivesse uma pequena esperança para a soma de hoje, ela estava minguando. Agora ele estava de pé na sacada, olhando para o céu,
ou para os outros. Pode parecer assim, mas na verdade ele estava olhando para a janela do sistema, como sempre. No início, estava o nome do proprietário, que é ele. Em seguida, a taxa de conversão do profeta é de 100 para 1. Após a perda, a taxa de conversão é de 1 para 1 e, em seguida, a calculação foi carregada. No segundo parágrafo, havia uma conta do sistema no valor de 514.723,5 e uma conta pessoal no valor de 224,5 unidades. Ele ganhou apenas 2.147,2 unidades de um total de 300.000, suspirando pesadamente. Pai Jung pensou na injustiça do mundo. Durante uma semana, a renda do General Fantasma chegou a $500 mil, então o montante total é de 1 milhão. O jogo compensou em uma semana e até ganhou 200.000, mas apenas 2.000 yuanes foram para sua conta pessoal. Isso é justo? Chorando com lágrimas escorrendo, ele gritou sobre quantas dessas injustiças poderiam existir. Embora ele esperasse por isso, seu equilíbrio mental estava desmoronando. Após um tempo, a próxima janela do sistema de conversão de riqueza apareceu. Ela disse que o próximo resumo aconteceria em 90 dias, ou seja, 3 meses. No próximo parágrafo, foi dito que o próximo reabastecimento da conta do sistema seria no valor de 500 mil. Então foi dito que já havia mais de 500 mil na conta do sistema, então não haveria mais depósitos. Agora, há 514.723,5 na conta do sistema e 2.371,8 na conta pessoal. Depois disso, uma nova janela apareceu com uma explicação de que o sistema reabastecerá a conta do sistema de tempos em tempos. O tempo de resumo e reabastecimento da conta será diferente a cada vez. No entanto, se a conta do sistema tiver mais do que o valor-alvo, nenhum reabastecimento ocorrerá durante o resumo. Olhando para essa mensagem, o cara ficou completamente deprimido. Na primeira semana, já havia ganho 500 mil da renda, e haverá ainda mais na próxima semana. O resumo é daqui a apenas 3 meses. Se ele fizer cálculos honestos, em 3 meses, o montante chegará a 6 milhões. Se ele alugar um escritório mais caro, custará cerca de 400 mil por mês. Se ele contratar cerca de 30 funcionários, mais 200 por mês. E se ele considerar o equipamento de trabalho, ele precisará de 1 milhão. Suspirando, o cara reclamou que tudo era muito difícil. Ele terá que encontrar um escritório, contratar trabalhadores e comprar equipamentos. Ele nunca fez isso antes. Recitando tudo em sua mente, ele se animou quando foi atingido no ombro por Mai Yang, com um brilho nos olhos e seu suéter amarelo bobo. Mai Yang disse ao cara que o jogo estava se tornando popular e isso significa que eles podem comer algo caro agora. Pai John sorriu e disse que é claro que eles podem. Ian pode ir agora mesmo. Dizendo isso, Pai John pensou que prometera a Mai Yang que, quando começassem a ganhar dinheiro, o levaria para um buffet. Descendo as escadas, Mai Yang perguntou ao cara por que parecia que, embora o jogo fosse um sucesso, Pai John estava pensando em algo. Acenando para seu amigo, Pai Yang sorriu e disse para não se preocupar. É só que ultimamente Pai John estava ocupado por causa do jogo e, portanto, estava cansado e precisava de um descanso. Mai Yang sorriu e deu um tapinha nas costas do amigo, dizendo que de qualquer forma ele estava descalço agora. Então por que não cuidar de si mesmo? Ele ainda estava fazendo tudo sozinho, mas poderia contratar um assistente e dar a ele todo o trabalho, porque é muito legal. Surpreendido com a oferta, o cara começou a pensar sobre isso. Mai Yang apresentou uma bela garota com olhos roxos e a mesma cor de cabelo em uniforme de escritório e com um carro, dizendo que isso acontece em muitas séries de TV. O presidente da empresa dirige um carro de luxo e flerta com garotas enquanto seu assistente faz o trabalho. Como dizem, se há um trabalho, confie-o ao secretário. Se não houver trabalho, então, a boca de Mai Yang se encheu de água. E Pai John pensou em algo mais. Ele decidiu contratar um assistente para ajudá-lo a gastar dinheiro. Dando um tapinha no ombro do amigo, o cara disse que Mai Yang era um gênio. Realmente, ele precisava de um assistente? Ou melhor, uma assistente. Deveria ser uma profissional que pudesse fazer de tudo. Com tal assistente, ele teria alguém para ajudá-lo a gastar dinheiro, alugar um escritório, contratar trabalhadores e comprar equipamentos. Cerrando o punho, o cara estava cheio de energia. Pai John estava sentado em uma cadeira preta no escritório. O escritório era mobiliado de forma muito simples, com uma cadeira longa ao lado da parede, onde uma caligrafia estava pendurada com a inscrição "Por céu recompensa os dirigentes". Havia uma pequena mesa na frente da cadeira, e dos dois lados da mesa havia cadeiras individuais. Havia uma estante de livros no canto e o chão era laminado. Estava localizado na província de Jinju. A cidade era a sede da Exxon Red and Tin Company. Um cara em um smoking preto e óculos, segurando uma pasta, entrou no escritório e cumprimentou Pai Zong, chamando-o de chefe. Ele se apresentou como gerente regional da empresa localizada na província de Anda. Ele também disse que estava feliz em conhecer Pai John e pediu para chamá-lo de Lawrence. Levantando-se da cadeira e apertando a mão de Lawrence, Pai John disse que estava feliz em conhecê-lo e, virando-se para o gerente, Lawrence disse que seu objetivo era simples,
ou seja, ele precisava de um bom assistente. Lawrence concordou com um sorriso e pediu a Pai John que lhe contasse seus requisitos especiais. Pai John sorriu e disse que precisava do assistente mais bem pago. Lawrence organizou os documentos e os colocou na frente do cara na mesa. Ele abriu o arquivo das pessoas e começou a examiná-los cuidadosamente. Enquanto ouvia, Lawrence disse que esses eram os candidatos mais talentosos da província de Anda. Os funcionários da empresa já haviam se comunicado com eles e todos eram competentes e disciplinados, com excelente fala e comportamento. Pai John, que estava examinando os documentos dos casos do assistente, parou em um deles e disse que era Zinha Lu, que costumava trabalhar como assistente do vice-presidente de uma conhecida empresa estrangeira. Por que ela saiu? Nada disso está escrito no currículo. Ao ouvir isso, Lawrence sorriu timidamente e disse que parece que Pai John raramente assiste às notícias. Pai John inclinou a cabeça e perguntou o que as notícias tinham a ver com isso. O gerente Lawrence começou a explicar que o vice-presidente estava bêbado e teve pensamentos indecentes, mas ele não esperava encontrar uma dura como essa garota. Ela deu um tapa no vice-presidente de forma que ele tombou no chão, sua peruca voou da cabeça e dentaduras falsas caíram de sua boca. Como resultado desse conflito, o gordo vice-presidente foi demitido e a assistente Sim decidiu sair por conta própria. Surpreso com essas histórias, Pai John fez um sinal de positivo e disse que essa garota parecia a Mulher Maravilha. Tomando uma decisão, ele disse que a escolheria, mas também fez um pedido. O gerente Lawrence sorriu e disse que, claro, eles poderiam discutir tudo. O cara fez um pedido, levantando um dedo. Ele apontou com o dedo e disse que ela deveria me oferecer algo apenas quando eu perguntasse a ela sobre isso. Em outros casos, ela teria que seguir as instruções silenciosamente e não perguntar nada. Lawrence ainda sorria e dizia que era natural, pois isso é o profissionalismo esperado do assistente-chefe. 3 dias se passaram e segunda-feira chegou em uma cidade onde havia arranha-céus por toda parte. Um carro preto estava indo em direção a uma das ruas. Estudantes, idosos, recém-casados e muitos outros se viraram surpresos para o carro e pararam. Um homem com sapatos pretos desceu do carro. E então a dona desse pé delicado e leve apareceu. Ela era uma bela senhora com cabelos pretos longos e soltos que alcançavam suas costas. Ela tinha uma aparência empresarial, olhos cor de abóbora traíam seu charme misterioso. Ela estava vestindo um vestido preto com decote, bem como um terno bege sobre esse vestido, que combinava muito bem com ela e sua imagem. Seus lábios estavam levemente pintados de vermelho, complementando toda a sua imagem de mulher de negócios. Era assistente-chefe da Illunatia Network Technology Co. Limitada, e seu salário mensal era de 30 mil. Ela deu a volta no carro, indo para outra porta e abriu a porta, dizendo a Pai John, dirigindo-se a ele como chefe pai, que eles haviam chegado, sentindo isso pela primeira vez. Pai John, para dizer o mínimo, ficou surpreso, mas ainda saiu do carro, o que não lhe caía bem, afinal, ele estava vestido como o último caipira, usando o mesmo moletom branco por cima do qual havia um blazer azul, complementando a imagem de um estudante simples, jeans pretos e tênis. Em uma pose vitoriosa, o cara olhou para o prédio alto e pensou que era o prédio mais caro e luxuoso de Jinju. Agora ele estava aqui, no 17º andar. O elevador parou, e 3 pessoas saíram, uma deslumbrante dama de escritório, um estudante desajeitado e um homem de branco e calça preta, que era um representante do prédio. Ele estava prestes a dizer que, se Pai John não quisesse se cruzar com outras empresas, poderia alugar o andar inteiro. O funcionário recomendou o 17º andar, que tinha a melhor vista de uma paisagem maravilhosa para a rua. Pai John começou a olhar ao redor com as mãos nos bolsos do moletom e viu que a vista da rua era realmente incrível. Dali, podia-se ver uma floresta, um lago e até um mar. O funcionário sorrindo disse que, se eles fossem uma empresa jovem, o Estado forneceria subsídios e também permitiria o pagamento com apenas um mês de antecedência, e o pagamento seria mensal. Virando-se para o funcionário, Pai John perguntou sobre o preço, e ele disse para você e por metro quadrado. O funcionário disse sorrindo que poderia ser caro para Jinju, mas garantiam qualidade. Alugar um escritório aqui ajudaria a causar a impressão certa sobre a empresa. O funcionário não teve tempo de terminar, pois Pai John, surpreso, disse que era bastante barato, o que, é claro, chocou o funcionário. Enquanto o funcionário pensava que esse cara rico parecia muito comum e coçava a cabeça, olhando para a secretária, ele pensou que, embora você não pudesse se preocupar com sua riqueza porque ele contratou Zinhelu, o cara estava pensando em desvio naquele momento. Este andar tem cerca de 3.000 metros quadrados. Se calcularmos cerca de 5 yuan por metro, dará cerca de 450 mil por mês. Coçando o queixo, o cara pensou que, se reduzisse para 1 yuan, daria 90 mil, a menos que todo mês. O funcionário, vendo que ele suspirava, sorriu com preocupação e perguntou se ele gostou do lugar. O cara levantou a mão, dizendo que estava alugando este andar e pensou consigo mesmo que gastaria o máximo que pudesse enquanto o fantasma general trazia tanto dinheiro. Esfregando as mãos, o funcionário feliz disse que eles estavam fazendo um contrato agora mesmo. Quando o Pai John ficou sozinho com a secretária nesta sala, ele levantou o dedo e disse que um bom ambiente contribui para a alta eficiência dos funcionários e isso também ajudará a melhorar a imagem da empresa. A secretária, ouvindo,
começou a anotar pontos importantes em seu diário. Então ele apontou para o local e disse que a mesa de escritório deveria ser cara e depois tossiu secamente, dizendo que não apenas cara, mas também elegante. E ali, junto com ele, havia uma mesa de escritório elegante, cara e grande, atrás da qual havia um buffet com livros, e em frente à mesa havia uma cadeira de escritório de alta qualidade, e também havia um laptop em cima da mesa. Apontando para outro lugar, ele disse que os computadores, é claro, devem ser os melhores, apenas teclados mecânicos de alta qualidade Moses, e, claro, 2 monitores. Agora é a era da sociedade da informação, e eles são uma empresa de jogos, então os computadores desempenham um papel importante em sua produtividade. Claro, eles não se esqueceram de uma cadeira confortável. Apontando para outro canto, ele também disse que deveria haver plantas. Quando os trabalhadores se cansam, podem olhar para as plantas e relaxar. As plantas são difíceis de cuidar, então eles também precisam de um trabalhador especial para cuidar delas. Apontando para o outro lado, Pai John disse que poderia ser organizada uma pequena academia aqui. Trabalhar na indústria de jogos enfraquece o corpo, então é importante cuidar da saúde. Somente assim é possível trabalhar eficientemente. Claro, a academia deve ter as ferramentas mais avançadas, como as últimas esteiras. Coçando o queixo, Pai Jeon continuou a falar sobre o que seu escritório precisava, ou melhor, era necessário ter um sofá e uma mesa de café na área de recepção. É melhor que haja também um conjunto de utensílios de chá de alta qualidade. Eles devem comprar vários tipos de chá e café para oferecer aos parceiros durante as negociações. A secretária que anotou tudo disse que entendia e faria tudo o mais rápido possível. E então ela perguntou qual seria o orçamento para tudo isso. Fingindo pensar, o cara começou a verificar os limites permitidos pelo sistema e disse que poderia ser 500 ou 800 mil. Vendo que o sistema estava em silêncio, ele ficou internamente encantado e disse que forneceria 800 mil. Olhando para a paisagem, o cara ficou satisfeito. 700 mil de aluguel por mês e 800 mil para o equipamento, 1,5 milhão já foram gastos. E isso é um sucesso.